Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Uma fala específica de um dos professores que é citado, que ficou bem na minha cabeça, um professor de ética chamado Troy Jollymore. Ele falou assim, abre aspas, um grande número de estudantes sairá da universidade com diplomas e ingressará no mercado de trabalho, sendo essencialmente analfabetos, né? Illiterate, que fala em inglês. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Josué de Oliveira. Eu sou a Ana Marques. E eu sou a Laura Canal. O ChatGPT pode estar deixando o seu cérebro mais preguiçoso. Pelo menos é isso que sugere um estudo recente que concluiu que a inteligência artificial pode desestimular o pensamento crítico dos usuários. No episódio de hoje, a gente discute por que é que isso está acontecendo e quais seriam os caminhos para a gente não cair naquela tentação, sabe? De terceirizar tudo que a gente tem que fazer pra IA. Mas antes, não esquece de dar 5 estrelinhas pro Tecnocast no Spotify, Apple Podcast, segue a gente no seu app favorito e aguenta aí que a gente já começa. Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens? Caixa postal do Tecnocast, se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular episódio para 14 minutos e 57 segundos. Bora lá, Josué, qual que é a primeira de hoje? Vamos começar com um comentário sobre o episódio Liquid Glass. A gente falou ali sobre os anúncios da Apple na WWDC. O primeiro comentário é do Glauber Santos, ele deixou lá na comunidade e ele falou o seguinte: o Vitor disse ao longo do podcast que design também é para mandar uma mensagem. Para mim, tá bem claro as mensagens que a Apple quer passar. Mensagem número 1. Ela é o ecossistema mais coeso do mercado. Do relógio ao Mac, tudo é muito parecido e conectado. Mensagem número 2. Qualquer hardware dela, do mais simples ao mais complexo, tem poder de fogo suficiente para ter uma interface diferenciada e que ninguém no mercado consegue fazer igual, com a mesma qualidade. Nota: testei o Liquid Glass num celular de um amigo e é de fato muito interessante e bonito. As animações são muito bem feitas. Entretanto, 10 minutos usando o sistema você já nem repara mais no Liquid Glass, o que me faz pensar se eles são tão extraordinários assim. Enfim, me parece algo desejável, entre aspas, mas que se consumir bateria ou processamento extra, eu facilmente desabilitaria do meu celular. Eu tô usando o beta também e, sinceramente, eu tenho a impressão de que dá uma infantilizada no aparelho, saca? Sério? Que é uma coisa mais lúdica, sabe? E que, não sei, pra maioria das coisas eu achei que não fez tanta diferença, sabe? Não faz tanto sentido ter aquilo ali. Eu não consigo trazer nenhum exemplo agora porque eu não me preparei para esse comentário. Surpresa! Mas acho que assim, em alguns lugares melhorou a usabilidade de fato, tipo, a disposição dos elementos, dos menus, mas aí não tem tanto a ver com o Liquid Glass no sentido daquele efeito visual do Liquid Glass. Tem mais a ver com mudanças realmente de menu, de posição, de botões, né? Sim. Isso eu achei que ficou bacana, mas, por exemplo, o Apple Music, a hora que você fica ali embaixo, tem os menus ali embaixo e tal, acho que ficou bem melhor, assim. Enfim, é bonito, só não sei se vai enjoar rápido, saca? Assim, no longo prazo. Porque a ideia do design flat é justamente ser uma coisa tão simples que você não vai enjoar daquilo. É só um design flat. Você nem pensa a respeito, né? Diferente do skillmorfismo antigamente, que era aquela coisa, tipo, a carteira é couro, o aplicativo de notas é um caderno, então às vezes pode ficar enjoativo, carregado, né? E aí eles têm que, esse desafio também de todo ano pensar num update pra aquilo voltar a ser agradável. O flat não, ele é flat, você não enjoa, é o padrão, né? E o Liquid Glass, de repente, insere isso que é tudo glass, é tudo Liquid Glass, é tudo vidro, tudo tem esse efeito. Enfim, é legal. Não sei se no longo prazo é algo que vai se sustentar muito. Aí só os usuários mesmo vão saber dizer, né? É interessante porque, assim, eu não sou usuário de Apple, mas o que eu vi das pessoas testando e compartilhando na internet, eu achei bem bonito. Assim, eu não sei se é uma coisa meio... Certamente muito pessoal isso, mas eu acho maneiro quando a forma de alguma coisa chama atenção pra si. Eu sei que talvez muitos designers considerem isso um problema, tá ligado? Que a forma não deveria chamar atenção pra si. Eu acho maneiro, porque é quase como se dissesse, alguém pensou nisso aqui, tá vendo? Olha só que interessante, alguém gastou tempo pensando nessa experiência pra você. Então eu acho legal quando o design de uma interface é bonito desse jeito.
Agora, realmente, não sendo um usuário de dia a dia ali, não sei se isso me cansaria ao longo do tempo. Mas, não sei, eu achei muito bonito, assim, de verdade. Em termos de interface, foi uma das mais interessantes que eu vi de qualquer coisa nos últimos anos. Assim. Eu também achei bonito. Não sei se enjoa, mas é bonito. Chama atenção. Seguindo aqui, o próximo comentário é do Kie Lima. Ele deixou lá no Spotify também sobre o Liquid Glass e diz o seguinte: o que vai rolar é a mesma coisa que todas as mudanças de estética de sistema operacional. Vai ficar só no OS mesmo e nenhum app vai seguir, ou quase nenhum, ficando duas ou mais estéticas completamente diferentes umas das outras. E ele tá citando isso porque no programa a Taz trouxe aquela preocupação sobre se o Uber, por exemplo, vai respeitar a linguagem visual do sistema ou se ele vai criar a própria e aí ele aplica a própria dele em todos os sistemas, padroniza como linguagem do Uber, né? Então, a minha dúvida é um pouco sobre isso também. O quanto que as empresas, né, donas desses aplicativos, desses serviços, estão interessadas em embarcar na linguagem visual da Apple ou na linguagem visual do Google. Enfim, que também apresentou uma nova recentemente, né, o Material 3, eu posso estar me lembrando errado, mas também tem uma linguagem visual nova que o Google anunciou, e eu lembro de ter visto comentários iguais a esse, assim, tipo assim, vai ficar só nas coisas do Google e talvez nem todas as coisas do Google, porque o Google não é totalmente consistente nem com suas próprias ferramentas e aplicativos no uso da sua linguagem, escolhida para aquela rodada, né, para aquela versão do Android. Então acho que realmente tem essa tensão no que os aplicativos vão querer enfatizar, tipo a linguagem de um terceiro, de um OS, ou a sua própria linguagem, o quanto que os times ali dentro vão ter não apenas espaço, assim, porque talvez os profissionais em si quisessem fazer uma coisa legal pro Liquid Glass, do Uber, por exemplo. Mas se internamente isso é uma prioridade que as chefias, a galera de produto vai literalmente dar a mínima, vai ligar, sabe? Então, no fim das contas, é um pouco difícil mesmo pra galera da Apple, do Google, enfim, seja lá qual for o OS, infectar os aplicativos de empolgação, os desenvolvedores, para adotarem a linguagem em tudo que eles fazem, assim, porque, de novo, também é mais uma etapa de trabalho, é mais uma coisa que você está acrescentando ali que talvez não se alinhe com as prioridades de cada empresa, de cada aplicativo. Não, porque até é uma oportunidade para as empresas, para os desenvolvedores, de ter também uma identidade própria, né? Se você só usa a identidade do sistema, muitas vezes você pode ser visto como um aplicativo genérico. É lógico que também eles tentam, às vezes, usar elementos em algumas partes específicas, tipo num menu, num botão, você vai usar a linguagem do sistema que você está inserido ali. Mas construir o aplicativo inteiro com a linguagem do sistema, né, com o design do sistema, aí isso acaba acontecendo mais nos aplicativos oficiais, tipo o aplicativo de notas da Apple, de tarefas da Apple, seguem mais o design mesmo da Apple, e os outros tentam bolar ali um pouco do que eles acham que seria o diferencial deles, né? Senão fica tudo igual também, não faz sentido. Ou no caso do Google, nem nos próprios aplicativos do Google, não todos, né? Que é toda uma outra questão aí também, né? Seguindo aqui, a gente tem agora comentários sobre o episódio O Crime Tem Antena Própria, o Tecnocast 381, que a gente falou sobre os golpes, né, da estação rádio base falsa, operações da polícia para interceptar o carro do golpe, a operadora Clayton, que o Lucas Bilaga trouxe pra gente. Clayton. Foi fantástico isso. E aí temos uma interação aqui no Instagram, comentários do corte lá, e o Lucas Maciel disse: a solução basicamente é banir o 2G. Ao que o Odilon Silva respondeu: nada a ver, eles vão fazer isso no 4G ou 5G, independente de ser banido ou não. Então, não exatamente, né? Porque a natureza desse golpe especificamente, dessa tecnologia, não é explorar o 3, nem o 4, nem o 5. Porque justamente vão havendo melhorias de segurança à medida que as gerações vão passando, né? Então, uma brecha do 2G, exatamente. Né? No 4G e no 5G não tem como fazer isso. É alguma forma de autenticação, entre aspas, ali da rede com o celular. Também, tecnicamente, eu não sei exatamente, mas o Lucas citou ali no episódio, né? E o 2G não tem isso. Então, ele conecta, ele recebe o SMS e é só por isso que dá pra fazer. Exatamente. E no caso do 4 do 5 não tem isso. Certamente talvez tem outras formas de bolar, não sei, mas talvez sejam mais fáceis de identificar, né? O próprio Lucas falou que antes deles começarem a investir muito nesse golpe da estação rádio base falsa, fazer aquela coisa de comprar centenas de chips e tal pra ficar disparando e tal, e isso acaba sendo identificado, né? A Anatel e as operadoras estão ficando melhores em perceber alguma movimentação estranha e
bloquear. Acho que esse último comentário tem esse equívoco, assim, tipo, não vão conseguir fazer isso no 4 ou 5G, pelo menos não é exatamente isso. Até eles encontrarem alguma brecha no 4 ou 5G pra explorar, vai saber se tem ou não, mas de fato a solução seria, entre aspas, assim, a solução final, perfeita, pra não ter mais risco disso, seria de fato terminar, desligar ali o 2G, tirar da tomada, mas não é tão simples quanto tirar da tomada. É que tem que desligar no celular. Esse é o problema. O problema é, tipo assim, beleza, a Anatel pode desativar o 2G, pode remover todas as antenas, tudo, mas o problema é, se o celular recebe 2G, sim. Você tá aberta, a brecha tá aberta ali. Então, realmente tem que vir uma solução da fabricante ou da empresa que faz o sistema operacional, né? Tipo, a Apple e o Google. Tem que ter um update, que nem a gente citou ali, é um update de kbytes que vai simplesmente virar o switch do on pro off e acabou. Por padrão tá off, se você precisar, aí você liga o 2G do modem. Porque o modem que vem, o modem da Qualcomm, enfim, de outras fabricantes também, ele vem igual um roteador Wi-Fi, ele suporta todas as bandas que existem desde o começo, saca? Ele quer que você se conecte de alguma forma, de todas as formas. Tipo, vai adicionando um em cima do outro ali. Então, enfim, tem que vir algum update do sistema operacional que por padrão já desligue. E aí tem o problema da fragmentação do Android, mesmo no iPhone, que mais aparelhos recebem o update, também não serão todos, então tem que ter um trabalho aí, que também tem a ver, provavelmente, com uma particularidade do Brasil. Eu não sei se esse tipo de golpe acontece nos Estados Unidos, por exemplo, ou em outros lugares. Então, às vezes, a empresa não tá olhando pra isso porque não tá lá no país sede, né? A gente sempre fala no Tecnocast que o Brasil é o beta, né? O Brasil é o país beta. Você quer testar uma parada de tecnologia? Lança no Brasil, vê o que acontece, depois você faz no resto do mundo. Porque aqui é outra coisa, os golpes, né? O pessoal é criativo. E ainda sobre essa coisa de soluções e tal, né? O nosso último comentário aqui do Steven Berg lá no Telegram, ele falou o seguinte: tem uma solução estupidamente simples, ele vai dizer. Além de obrigar os fabricantes a desativar o 2G por padrão e pôr um prazo para as empresas de telefonia desativarem o 2G definitivo, digamos 5 anos, ele continua até esse período acabar, em algum momento no meio, simplesmente mandar todas as torres de telefonia virarem jammers de rede 2G, no melhor estilo eu não posso e nem vocês. Isso pode ser gradativo, primeiro nos grandes pontos de circulação, grandes centros, grandes cidades, grandes estados, até termos uma migração completa. Eu não entendi todos os termos técnicos aqui e tal, mas não parece ser estupidamente simples, no sentido que tipo, é sempre uma coisa que demora, vai exigir muitos participantes, nesse sentido que eu quero dizer. Eu não sei se é usado para alguma coisa, o Lucas até fala ali que algumas coisas bem específicas e alguns contextos específicos, né? Mas só para explicar, para quem não entendeu a palavra jammer aqui, né? O que o Steven Berg tá sugerindo é que se pegue todas as antenas que existem de celular e coloque nessas antenas um bloqueador de sinal 2G. Então, dessa forma, um carro do golpe que está passando, tentando emitir sinal 2G para fazer esse golpe, o sinal não vai propagar porque as outras antenas estão anulando com um jammer, um bloqueador de 2G. Tecnicamente, eu não sei se isso é possível, se isso vai gerar interferência em outros espectros, em outros sinais, eu não sei. Aí não é minha área, né? Não é minha praia esse nível de tecnicidade com telecom. Enfim, eu não sei se é possível, se é viável, se é correto você bloquear um sinal porque ele é usado de forma irregular, sabe? Eu acho que o problema tá no receptor, não no emissor, entende? Tipo, se maquininhas de cartão, se alguma outra coisa tá usando essa rede 2G, então qual é o problema de ser usado? Não tem problema se for usado de forma regular. É tipo assim, proibir a garupa da moto porque tava tendo muito assalto em São Paulo. Sabe? Tipo, não faz sentido, né? Então por isso que eu acho que assim, a solução tem que vir do receptor. Por padrão, desliga no celular, já que a gente sabe que não tá sendo usado. Beleza, desliga por padrão. E aí, os usos específicos fica a cargo das empresas que estão atuando nessas áreas. Por exemplo, não sei se usa, mas vamos dizer que maquininha de cartão ainda usa porque faz sentido. Pô, a maquininha de cartão vai ser configurada para usar a rede 2G. Ela chega lá e usa a rede 2G, e aí, por que não? Se o custo é baixo, se é bom para todo mundo, já, né? A estrutura está instalada e eles se protegem de alguma forma, porque daí é uma tecnologia específica, você bloqueia certas coisas para não receber golpe em maquininha de cartão. Nem tem... Esse golpe específico não funciona numa maquininha de cartão. Nesse caso não. Mas... Receber um SMS da maquininha de cartão, tá ligado? Então, clique aqui para validar o pagamento. A maquininha se paga, outra coisa. Mas vamos supor que surja um outro tipo de golpe, enfim. Mas aí a empresa que está responsável pela maquininha,
ela já tá fazendo, ela tem o IT ali, o departamento de TI pra fazer os bloqueios, né? A segurança da maquininha. Enfim, então eu acho que é isso. A fonte da solução é o nosso celular, bloquear, desligar o modem do EG nos celulares. Ouviram? Fabricante, desliga esse negócio e resolveremos o problema. O mundo será mais feliz. Olha pro Brasil. É isso. Olha pra cá. Comentários lindos, bora pra pauta? Bora. Você já parou pra pensar qual que é o impacto do excesso de ChatGPT no seu cérebro? Teve um estudo recente aí do MIT Media Lab que deu algumas pistas sobre isso. E os resultados são preocupantes porque o seu pensamento crítico pode estar sendo afetado. Nesse estudo, os pesquisadores fizeram um experimento com 54 pessoas, dividiu essas pessoas em 3 grupos, e cada grupo tinha que escrever uma dissertação. O primeiro grupo podia usar o ChatGPT para gerar os textos, e o segundo pôde fazer pesquisas no Google, porém sem usar inteligência artificial. Já o terceiro grupo teve que escrever tudo do zero, usando aquele método dos maias, né? Só usar a cabeça, ou como eles chamam, brain on. Durante a atividade, todos utilizaram um aparelho de eletroencefalograma para medir a atividade cerebral em tempo real ali, e o objetivo era avaliar o nível de engajamento ou esforço mental e como as áreas do cérebro responsáveis pela criatividade, memória e tomada de decisões se conectavam entre si. O resultado foi que o grupo que usou o ChatGPT, nenhuma surpresa aqui, teve a menor conectividade entre as regiões do cérebro. Ou seja, obviamente, a gente sente isso, né? Mas menos esforço cognitivo quando você está usando o ChatGPT. E o mais preocupante é que também houve menos engajamento em áreas ligadas ao pensamento crítico, né, Josué? Mas quem precisa disso, né, Josué? Não precisa. Pois é só pedir pra IA. IA. Com inteligência artificial, não precisa disso. Então, o título do artigo já fala de uma espécie de dívida cognitiva. Então, acho que está conectado justamente a isso. A gente meio que entrega o raciocínio, o trabalho cognitivo para uma outra ferramenta e terceiriza isso. Então, você gera uma espécie de dívida e o resultado é isso. Menos engajamento cerebral, menos esforço cognitivo, menos pensamento crítico. E ainda falando dos resultados, é uma espécie de escadinha, né? O grupo que usou o ChatGPT ficou em último lugar, né, entre os 3. O grupo que usou o Google teve um desempenho um pouco melhor, o cérebro ainda estava lá trabalhando, as áreas estavam se conectando, mas o grupo Brain Only, o grupo que só usou a cabeça como os maias faziam, que não usou nenhuma ferramenta para assistir ali a escrita da dissertação e tal, teve o melhor resultado dos 3. Então, nesse grupo, as ondas cerebrais que são associadas à criatividade, à memória ativa e à organização semântica tiveram uma atividade mais intensa. Tem outro dado curioso que, enfim, também é preocupante, né, dentro desse contexto. O grupo que usou IA, que usou o ChatGPT, foi o que teve maior dificuldade de lembrar os principais pontos do texto que produziu, que escreveu, entre aspas, aqui, né? O grupo que não usou ChatGPT, não usou nenhuma outra ferramenta, teve mais facilidade de lembrar. Então, além de ter tido menos esforço cognitivo, o pensamento crítico foi menos articulado ali, as pessoas tiveram dificuldade de lembrar o que tinham acabado de produzir, os próprios argumentos e tal. Então, percebam como as coisas parecem conectadas ali, né? Menos esforço cognitivo, menos pensamento crítico, menos memória do que você acabou de produzir. Vale lembrar que esse não é o primeiro estudo que estabelece essa conexão entre uma menor quantidade de pensamento crítico e o uso de inteligência artificial. Teve um outro estudo que foi uma parceria da Microsoft e com a Universidade Carnegie Mellon. Ele teve um método um pouco diferente, ele foi feito a partir de um questionário a algumas centenas de profissionais, foram 319 para ser mais exato. A pergunta principal era se a pessoa entrevistada se considerava capaz de julgar criticamente o resultado de uma inteligência artificial. E o que eles perceberam nesse estudo, que de novo foi feito a partir de um questionário, era que quanto mais a pessoa tinha confiança na ferramenta, nos resultados da ferramenta, menos capaz ela se sentia de avaliar criticamente esses resultados. Então, mais uma vez, essa relação aí entre usar demais uma ferramenta de inteligência artificial está relacionado com uma capacidade menor de julgar criticamente aquele trabalho, ou até mesmo, nesse estudo mais recente, seu próprio cérebro, as áreas ligadas ao pensamento crítico estão menos ativas. E
bom, falei dos estudos agora é importante só também destacar a limitação desse primeiro estudo que o Mobilon trouxe, né, do MIT. É um estudo que, com 54 pessoas, é um grupo relativamente pequeno. O grupo de pessoas foi retirado mais ou menos dos mesmos lugares, então eles até falam que seria interessante no futuro fazer estudos com uma quantidade maior de pessoas, tiradas de contextos diferentes, usando ferramentas de inteligência artificial diferentes, então usaram só a ChatGPT, né? E também tem algumas outras limitações que eles até sinalizam no artigo. Então não é uma coisa que a gente possa dizer com todas as letras fechou, gente. Descobrimos que se você usa ChatGPT, o seu pensamento crítico está comprometido para sempre. Não é isso, mas é um bom indicativo, né, de que talvez tenha alguma consequência a longo prazo da nossa exposição a essas ferramentas, né? De qualquer forma, a gente ficou interessado nesse assunto, não só porque, óbvio, que esse é o assunto principal no mundo da tecnologia nos últimos 2 ou 3 anos, desde que o ChatGPT saiu ali final de 2022, né, aquela versão 3, e também porque a gente usa, já está implementando no dia a dia, todos os dias são notícias de profissões que vão ser substituídas, tecnocasts falando disso, empresas já substituindo a força de trabalho por IA. Então, quando a gente viu esse estudo, foi inevitável começar a pensar sobre o quanto que a gente usa e o que será que isso pode estar fazendo com a gente. Eu vou jogar então essa pergunta já de forma aberta. Eu acho difícil a gente ter essa auto-observação, entender só no nosso uso diário, mas às vezes vocês têm alguma história para contar, né? Assim, no seu uso, vocês estão usando bastante a IA no dia a dia, e se vocês já notaram algum efeito na própria capacidade de repente, absorver informações ou interpretar um texto, ou se a IA já tá deixando vocês, se vocês sentem, né, que pode estar ficando um pouco mais preguiçoso no sentido de se depara ali com aquilo e já quer mandar direto para IA e, enfim, perde um pouco de autonomia, enfim. Mais experiências soltas assim, o que vocês têm reparado que mudou depois da implementação da IA no dia a dia? Eu sou um pouco resistente a primeiro momento mandar informação e pedir coisa para IA. Eu uso mais como realmente uma ferramenta depois que eu tenho algo pronto. Então, e aí eu tenho essa diferença, né? O Josué mencionou que quanto mais existe a confiança, né, na ferramenta, mais difícil é ter um senso crítico em relação ao que ela está entregando de resultados. Eu desconfio demais da ferramenta porque a gente acompanha, né? A gente vê que alucina, a gente, enfim, no dia a dia aqui mesmo, quando a gente usa, de vez em quando a gente pega alguns furos e a gente... Então, eu tô sempre com um pé atrás, né, em relação a isso. Então, eu evito usar. E me dá uma certa raiva, porque eu tenho muitos amigos, assim... Fora, né, daqui do TB, pessoas mais leigas em tecnologia, em tudo isso da IA, e essas pessoas usam muito, né, e aí qualquer coisa que eu falo, que às vezes eu sugiro alguma coisa mais criativa, pensando assim, né, e a pessoa já me joga, não, mas aí eu falei com o ChatGPT e eu pedi pro ChatGPT, joga no ChatGPT, isso já me sobe, assim, uma raiva absurda, porque gente, calma, vamos pensar aqui primeiro, depois a gente, né, bota no ChatGPT, vê o que acontece. Então, eu tenho esse pé atrás que me faz não usar tanto como um apoio. Realmente, às vezes eu uso para comparar, né, fazer comparações do que eu escrevi, do que eu produzi e ver se falta alguma coisa. E aí, às vezes, sim, né, acrescenta realmente, dá pra gente usar de forma positiva. Mas eu faço esse uso consciente e é consciente mesmo, do tipo, às vezes vem um impulso de colocar lá, mas eu falo, não vou colocar. E isso me lembra muito de quando eu tava na faculdade de jornalismo, eu tava no início da faculdade e eu tive uma aula sobre oralidade e escrita. Tinha muito essa questão do cognição, né? De como é diferente quando a gente fala e como a gente escreve. E isso já é estudado há muito tempo, né? E agora a IA, ela é um pensamento, ela é um passo a mais, além, né? Porque além das pessoas não estarem mais escrevendo à mão, né? Porque tem ferramentas que fazem isso, elas pararam de pensar também. E elas estão deixando a tecnologia pensar por elas. Então, nessa aula que eu tive de oralidade versus escrita, falava, né, que a escrita, quando você exercita escrever à mão, você exercita parte do seu cérebro que estão diretamente ligadas à parte de memória, né, de você conseguir internalizar uma informação e memorizar aquilo, realmente aprender. Não só, enfim, ter aquele insumo naquele momento e depois esquecer. E com a IA, a gente já, há um tempo a gente já não estava mais escrevendo, né, a galera tá muito mais no olhar, escrever digitalmente, que é diferente, né? Digitar e escrever à mão. E agora, nem isso mais, né? Então, bota um prompt ali, bem simplinho, e vem uma informação totalmente pronta pra você usar. Então, é Ctrl+C, Ctrl+V. Você não escreve, você também não pensa. Então, é uma coisa que me assusta, né? Justamente
pensando nisso que eu aprendi, então eu sempre tenho esse uso mais moderado e tenho um receio de usar. Mas eu vejo muita gente usando assim de forma indiscriminada e eu fico meio com medo. Talvez a gente sonhe um pouquinho old school quando a gente vem com esse papo de escrever à mão e tal. Eu nem concordo com essa parte, tá? Porque minha letra sempre foi um garrancho, já fiz vários cadernos de caligrafia. Eu já tive letra bonita, eu lembro. De uma época que minha letra era tão bonitinha, as pessoas falavam, caraca, sua letra é bonita, obrigado, cara. E, cara, não devo escrever, eu nem lembro como é que é minha letra, se bobear. Eu tenho uma caixa em casa com vários cadernos de caligrafia e eu não sabia o que escrever. Meu pai falava assim, escreve qualquer coisa, tipo, o rato roeu a roupa do rei de Roma. E eu ficava escrevendo isso repetidamente. Nunca consegui desenvolver uma letra melhor. Mas enfim, eu já não tenho essa da parte da escrita, apesar de já ter falado, a gente já falou no Tecnocast sobre esses estudos de que quando você escreve à mão, você absorve melhor a informação, você processa melhor do que escrever pelo computador. E a gente tá indo passos além, né? Porque a gente não tá mais nem escrevendo, a gente não tá mais nem copiando, a gente não tá mais nem pensando. Já vou jogar pra Laura também, porque o que eu ia dizer é que a Laura ela é representante da Gen Z aqui, né? Então ela já vem de uma outra cultura. Tudo bem que ela tá fazendo letras, então ela é uma Gen Z apreciadora das velhas artes, talvez. De certa forma, né, Laura? Mas... As velhas artes pegou, cara. Bateu, hein? Meu Deus. De certa forma... Porque hoje em dia ninguém tá nem aí pra coisa, tipo livro. Quem que lê livro, gente? Não é? Hoje em dia é TikTok, 10 segundinhos e próximo. Ninguém quer esperar o final de um livro. Ou o final de um episódio de uma série, enfim, um filme. Mas nem sei o que eu ia falar. Então, Lara, continua aí, vai. Como é que é pra você? Quais são as suas impressões? Sobre o uso do ChatGPT, é interessante até porque no dia que o Josué me mandou mensagem conversando sobre essa pauta, levantando essa pauta, eu estava justamente fazendo um trabalho para a faculdade que era sobre ChatGPT e autoria. Porque uma coisa que entra também no fato de eu estar fazendo letras, e o meu curso de letras, ele é um curso não voltado para licenciatura, ou seja, dar aulas, mas o foco principal da URIX é bacharelado, ou seja, tradução. A discussão com ferramentas automáticas, ela é bem antiga nessa área, até porque ChatGPT, essas ferramentas tudo começaram com tradução de textos, né? Muito do início. Então, é uma discussão bem antiga. E aí, a gente estava trabalhando em cima de um texto que era sobre autoria. E era um tópico bem interessante, tipo, destrinchava ao invés de a simples lógica de o ChatGPT é autor ou não é autor porque é pessoa ou não é pessoa. Não. Usava critérios, princípios do que define a autoria e comparava com os meios de produção do ChatGPT. E o estudo, ele era bem interessante. Mas a maneira que a autora escreveu o estudo, deixou bem complicado de entender o que ela queria dizer com os critérios dela. Porque era um texto antigo, ela acabava citando às vezes uma dissertação dela, que a dissertação dela, ela não era nem digitada ainda no computador. Eu fui encontrar a dissertação dela, era datilografada. Caraca. Então, muita coisa era complicada de pegar ali, puxar, e sempre fazendo referência muito aos textos anteriores dela, e não deixando a coisa muito clara, muito objetiva, muito direta. Tanto é que misturou um pouco os critérios dela com os critérios de autores que ela citar. Tudo isso, essa enrolação, para dizer que era um texto que, assim, particularmente eu não julguei muito bem escrito, muito entendível. Logo, li uma, li duas, li 3 vezes. Eu não consegui entender o que era a definição exata dos critérios que ela queria colocar na hora que ela ia comparar com o ChatGPT. Só o ponto principal do artigo. Só o ponto principal do artigo, porque se misturava com critérios de outros autores da área da letras, da área da linguística. Logo, fui obrigada a chamar o ChatGPT, subir textos anteriores daquela autora, os textos que ela puxava e o texto do artigo em si, para ele me ajudar a entender aqueles critérios. E aí, o que eu precisei fazer para também não deixar na mão dele? Foi, me mostra exatamente de onde tu tá tirando essa informação, quais são as frases, porque eu quero achar elas no texto, para eu entender como é que eu elaboro a compreensão desses critérios. De onde que eu tiro isso? Por conta da organização daquele texto específico. Deu certo. Eu consegui depois, fazendo essa releitura, que eu considerei uma releitura guiada, tanto dos textos dela, quanto do que ela se baseava, para construir essa compreensão. Então, acaba que foi um uso do ChatGPT, foi um uso bem intenso do ChatGPT, justamente para compreender um conceito, mas que, por ser esse uso também com um certo nível de desconfiança e com essa pedir as bases dos artigos específicos e as fontes específicas que ele estava usando, então não era nem uma
eu pedia pra ele não parafrasear nada pra mim. Eu queria que ele citasse as partes específicas de onde ele estava tirando alguma coisa. Eu senti que foi uma ferramenta muito útil dessa maneira específica. É que aí eu acho que você tá descrevendo casos onde você tentou fazer a interpretação e tava confuso, você não conseguiu. E aí você foi lá e pediu ajuda da ferramenta como você pediria pra sua professora, por exemplo. Professora, tentei, não tô entendendo, explica pra gente melhor, né? E aí tudo bem. E aí é um exemplo bom que você deu. É um exemplo que, tipo, você usou a cabeça, você tentou, você fez esse trabalho. Mas acho que a questão é, a partir disso, você sente que no dia a dia você vai ficando mais preguiçosa e você vai tentando menos e já vai cortando o caminho, jogando lá. E isso você sente que pode ter um impacto também no seu senso crítico, talvez, na sua interpretação de texto? Eu sinto que é um convite muito tentador, aquele movimento de justamente, eu pedi pra ele me trazer essa compreensão, eu só confiar na compreensão dele e já colocar no trabalho. E aí, justamente, é aquele movimento de não, eu tenho que me forçar a ir além disso e ler de novo, e procurar de novo. Mas dá pra perceber, sim, esse convite acontecendo, de só confie nesse resultado que veio aqui e mande ele. Confia, isso. Eu vi um uso muito doido do ChatGPT. Aliás, eu não sei se foi ChatGPT ou se foi outra IA. Acho que talvez tenha sido a Meta AI. Esses dias que eu postei um story sobre qualquer coisa no meu Instagram e uma pessoa me respondeu aquele story meio que enchendo linguiça sobre um assunto que eu tava falando, meio que pra puxar assunto comigo, né? Pra falar comigo. E eu tenho certeza que aquele comentário daquela pessoa no meu story, na minha DM, era escrito por IA. Porque ele tinha um formato IA, ele parecia, assim, você pensa no prompt quando você lê, né? Tipo assim, a pessoa falou tal coisa, me dê uma forma de continuar o assunto, prolongue o assunto para que eu consiga continuar conversando. E aí, eu achei muito bizarro, porque uma coisa é você usar, né, o ChatGPT ou qualquer IA pra fazer um trabalho, pra, enfim, fazer uma coisa mais formal que estão te pedindo, saber como falar ali no trabalho, em situações, né, que não são do seu dia a dia. Outra coisa é usar isso pra puxar assunto na internet numa coisa super corriqueira, tipo assim, e aí, tudo bem? Isso é muito louco. Isso eu achei... Aí eu acho que é um uso muito mais louco do que a gente tá falando aqui, né? Que a gente tá falando de... A Laura citou várias formas de... como a gente pode contribuir, como é que a ferramenta contribui, né? E deixa a produtividade melhor, a gente consegue entender mais e tal. Agora, quando você para de usar o seu cérebro pra se comunicar com um coleguinha que tá do seu lado ou que... Enfim, que tá ali do outro lado da tela, porque você não consegue mais ter comunicação interpessoal, aí eu fico com medo da parada. Esse é um bom ponto, ó. 2010, se eu não tô enganado, 10 ou 11, acho que foi 10 ainda. Assim que a gente abriu o Tecno House lá em São Paulo, eu fui convidado pra assistir uma palestra de um cara, que eu não vou lembrar o nome dele, famoso aí da tecnologia, numa faculdade, e ele trabalhava na Boston Dynamics na época. Boston Dynamics na época era tipo, ninguém tinha visto, não era mainstream. E aí, ele chega pra gente com aqueles vídeos na palestra de nego chutando o cachorrinho pra ele cair, chutando o robô subindo ladeira, ele chuta, o robô sai tropeçando e tal. Então, pra todo mundo foi um choque aquilo, era novo na época. E aí abriu pra perguntas no final, né? Eu peguei o meu inglês macarrônico da época pra tentar perguntar pra ele, tipo assim, você não acha que isso vai levar, que o cérebro é tipo um músculo e que isso vai levar a gente pra um caminho onde a gente vai exercitar menos esse músculo e a máquina vai cada vez estar mais inteligente e aí isso coloca a gente numa posição ruim pra lidar com esses novos entes, né? Como a gente sempre fala aqui, essa nova raça mais inteligente do planeta e tal. E vai deixando a gente mais pobre, mais burro, de certa forma, né? E ele deu a resposta que era padrão na época, que não, que a tecnologia vai começar a ocupar um espaço que a gente não precisa fazer, vai sobrar pra gente o pensamento mais criativo, o pensamento mais crítico, mais sei lá do quê. Corta pra 2025 e a gente tá vendo que a IA faz também o trabalho crítico, a IA faz também o trabalho criativo e ela muitas vezes faz isso, muitas vezes faz isso melhor do que a gente faz, do que um ser humano médio faz, né? E todos somos seres humanos médios, são pouquíssimos, 0,0 não sei quantos % da população que são grandes pensadores e filósofos e sei lá do que tem um pensamento crítico mais avançado, uma lógica iluminada ali, né? Então assim, somos normais, a maioria da população é normal pra baixo, né? Então a IA vai fazer muito melhor
do que quase todo mundo, certas tarefas de pensamento crítico e tal. Então, meio que vai se criando, acho que esse é o ponto, vai se criando essa situação onde, até pra fazer coisas básicas, por exemplo, deixa eu puxar a conversa com uma mulher aqui na internet, que eu não sei quais eram as intenções desse cara, tá, Ana? Mas digo assim, pode ser isso também, aleatoriamente, não falando de você especificamente, mas pode ser isso também. E tipo assim, mas o que eu falo com uma mulher? O que ela quer ouvir? E o repertório vem da onde, né? E aí, de repente, a IA é usada até pra isso, até pra coisas que, sei lá, que deveria ser de dentro, né? E não racional. Mas a gente sabe que as pessoas não confiam no que elas têm dentro ou elas não têm repertório. Enfim, aí é outra questão, né? Mas esse é o ponto. A gente vai terceirizando cada vez mais coisas até onde e quais são as consequências. Acho que esse é o ponto central. Por isso que eu acho interessante esse conceito de dívida cognitiva, né? E é engraçado porque essa ideia de um tipo de dívida ligado à IA tem no título desse artigo, né, do MIT Media Lab, mas eu já tinha visto algumas pessoas usando essa palavra dívida para falar de uma dívida técnica que essa galera do vibe coding, esses desenvolvedores que não sabem código exatamente, ou então sabem de maneira muito básica e estão usando o IA para fazer aplicativos, fazer serviços inteiros e fazer software como serviço, enfim, eles vão ter uma dívida técnica porque dali na frente vai rolar algum problema que eles não sabem resolver e não necessariamente vão entender o suficiente para pedir para a IA resolver. Então, acho que esse conceito de uma dívida ligada ao uso exacerbado de IA, eu acho uma maneira interessante de entender o que pode estar acontecendo com os nossos cérebros, enfim, com a nossa subjetividade e cognição. Pensando no escopo disso na minha vida, particularmente, que foi a primeira coisa que me veio à cabeça quando eu comecei a ler sobre o estudo, depois de lendo o estudo, essa tentação, cara, assim, que a Laura falou, tipo, é muito forte mesmo, e eu estaria mentindo se eu dissesse que eu já não tenho meio que um reflexo, sacou? Mesmo quando eu não faço, mesmo quando eu não peço para uma IA ler um texto, por exemplo, cara, é bizarro como muito rapidamente, assim, a imagem mental de eu fazendo isso já se forma. No meu caso, nem é tanto o ChatGPT, porque para, por exemplo, ler textos, eu uso mais Notebook LM da Google, que eu acho muito bom, já recomendei aqui, tá? Aquele que cria podcasts sintéticos, né? Você pode colocar um relatório financeiro lá e ele cria um podcast com 2 hosts conversando de maneira super animada e convincente sobre um relatório financeiro. Mas eu comecei a usar, é útil pra caramba pro trabalho, mas, de novo, é engraçado, porque à medida que eu vou usando bastante, aquilo meio que se torna um reflexo que você começa a fazer. Tipo, esse texto tá muito longo, tipo, eu já consigo me imaginar dando um Ctrl+C no link e jogando no Notebook LM, sacou? Mesmo quando eu não faço isso. De novo, eu tento me policiar pra não fazer quando, sabe, não tem uma necessidade. E mesmo quando eu faço, eu tento pelo menos dar uma lida no texto, tipo, deixa eu pelo menos escanear isso aqui pra entender do que tá falando. Então, pra mim, o mais assustador é isso. É como muito rapidamente esse hábito se forma, e mesmo quando você não dá vazão ao hábito, o impulso de fazer uso daquela tecnologia já é quase que um instalo automático que vem, saca? Então eu acho que esse lance da tentação que a Laura falou entra um pouco nisso. Vai ficando mais fácil e, tipo, você vai aos poucos começando a pensar naquilo quase como a primeira opção, sacou? E tendo que se policiar para não usar como primeira opção. E o problema é que eu acho que tem alguns textos também que são longos e você não precisa ler todo ele, né? Às vezes você só quer extrair a ideia, só quer entender. Tipo, tem textos que são mais importantes pra gente por algum motivo profissional, pessoal, etc. E aí faz sentido você dedicar aquele tempo todo. E tem textos que nem tanto, eu só quero entender mais ou menos qual que é a ideia, tananá. Mas realmente a gente vai sendo tentado a simplesmente manda pro resumo, manda pra IA. Eu sinto isso até às vezes, tipo, eu tenho que estudar essa parada aqui. Cara, eu tenho que estudar a parada. E, porra, a IA me ajuda. Não, essa parte não tem como, você vai ter que ler. Você pode mandar pra IA, mas você ainda tem que ler, né? E a IA resumir vai cortar pontos que você não pode cortar do texto. Então, enfim, você acaba desenvolvendo essa preguiça, não sei se é a palavra, mas... Dependência, vai né? caindo na tentação. Dependência, talvez. É uma dependência. Sempre que eu penso em dependência, eu penso no que vai acontecer se em algum momento faltar. E isso é o que me faz, geralmente, ligar o alerta de... Opa, não posso ir tanto por esse caminho. Isso pra qualquer coisa na vida. Então, tipo, sei lá, comprar muito, sabe? Consumo desenfreado, qualquer coisa. Sempre que eu penso, tipo, e agora? E se não der?
que vai acontecer? O que eu faço? E o ChatGPT é uma ferramenta, às vezes cai, às vezes tá fora do ar, né? Eu já vi até Reels sobre isso. Quando o ChatGPT cai, quem é você? Você consegue ainda estudar? Você consegue trabalhar? Né? Então já tem gente questionando isso, assim, em meme. Mas no final é isso, porque quando você pensa na sua capacidade de resolver problemas sem aquilo, né? É que você sabe se realmente você aprendeu alguma coisa ou se você não aprendeu aquela coisa. Enfim, esse é o ponto, isso é onde pega. Isso me lembra muito, por exemplo, uma outra situação também de tecnologia, que é até, sei lá, os anos 2000, as pessoas leigas, assim, né, que estavam na internet, elas sabiam o básico de HTML, porque a internet estava sendo construída, era tudo mato. Então a gente fazia, né, tipo, construía blog e essas coisas assim, todo mundo mexia, mudava a cor do plano de fundo, sabia essas coisinhas muito básicas, mas que hoje, as pessoas que nasceram depois das interfaces customizadas e simples e né, muito intuitivas, não sabem. E aí, às vezes, quando dá bug ou dá algum problema, né, num site, alguma coisa assim, as pessoas ficam, meu Deus, e agora? Né? A não ser quem, né, estudou programação. Mas as pessoas leigas, elas não fazem ideia do que pode ter acontecido, do que pode ter rolado ali. E as pessoas que estavam na internet, né, quando era tudo mato, elas sabem. E não é que elas eram expert na coisa, elas usavam aquilo no dia a dia, né? Então, tem essa questão de você não saber resolver problemas muito básicos. E isso, transpondo aí pro ChatGPT e colocando o ChatGPT em tudo, inclusive na sua comunicação com outra pessoa, isso é uma coisa que eu fico pensando. As pessoas não sabem resolver conflitos muito básicos, né? E como é que isso vai influenciar na criação de novas pessoas, né? Nas crianças, enfim, na sociedade daqui a um tempo. Como é que vai ser essa questão, né? E isso é uma coisa que fica muito na minha cabeça. É engraçado porque eu não sei exatamente como eu me sinto a respeito disso, mas eu sinto que, sei lá, vários anos atrás, eu seria capaz, muito mais capaz do que eu sou hoje, por exemplo, de me dedicar a ler textos muito longos. Com o tempo, não necessariamente por conta de IA, porque IA não existe desde sempre, mas, sei lá, por conta da exposição à tecnologia, distrações da internet, enfim, a gente vai perdendo um pouco isso, nossa atenção vai ficando mais fragmentada e tal. E aí, sei lá, eu acho que antes dessas ferramentas que eram muito capazes de resolver essas coisas muito rapidamente, eu acho que eu era mais capaz, assim, eu tinha um raciocínio um pouco mais, não treinado exatamente, mas mais pronto a ser usado, assim, a eu mesmo fazer o esforço. Eu acho que eu estava mais pronto para isso o tempo todo. E, de novo, agora, fazer isso, assim, tipo, em muitas situações, ler um texto é meio clássico aqui, né? A gente trabalha muito lendo, escrevendo também, mas às vezes você precisa pesquisar alguma coisa e tal, você precisa de achar algum site que seja uma fonte confiável, e a gente já terceiriza isso. Então eu acho que eu reconheço que eu já tive uma propensão muito maior a eu mesmo ter esse esforço. E sei lá, é meio engraçado que eu sinto uma certa saudade de quando, saca, eu sabia que eu dava conta, tipo, não, preciso pesquisar isso aqui, eu vou conseguir, agora basta eu e, sei lá, um Google, basta eu e ler esse texto, enfim, eu consigo sozinho. E de novo, eu ainda consigo se eu precisar, mas é engraçado como aos poucos esse fazer sozinho vai deixando de ser necessariamente o default, saca? A gente vai pensando muito, muito automaticamente em terceirizar a coisa. Então, acho que é isso que realmente deixou na minha cabeça pensando por conta desse artigo, sabe? Eu já tenho um outro ponto de vista também, agora para contrapor o que a gente tá falando aqui, né, sobre a dívida cognitiva, sei lá o quê. Porque assim, por exemplo, o próximo tópico aqui que a gente ia puxar é sobre utilizar para decisões pessoais, né? Eu vi uma pesquisa outro dia, inclusive, que para que você usa IA? E em primeiro lugar, disparado pelo segundo ano seguinte, essa pesquisa dá aqui como terapia. A gente já vinha falando no Tecnocast, né? Ai, Mob, as pessoas têm que parar de fazer essas pesquisas com você. Não, eu vi no LinkedIn. Da onde que era, José? Harvard? É um estudo... Harvard Business Review. Isso, pô, é bem sério, bem sério. Eu vi, ok, fui eu que vi, mas enfim, foi um estudo sério. Então, assim, as pessoas usam realmente aqui falando de uma forma mais ampla, né? Tipo, pedir conselhos, coisas pessoais ou coisas da vida, às vezes profissionais também, né? Mas como esse conselheiro, vamos falar de uma forma mais ampla, né? Não só de terapia. Onde que a gente buscava conhecimento
conhecimento antes da internet. Uma pessoa mais velha, às vezes era sinônimo de conhecimento, né? Isso foi caindo ao tempo, mas era um sinônimo. Ou livros. Pô, deixa eu comprar um livro aqui que fala sobre esse assunto ou sobre autoajuda nesse tópico específico, tarará, tarará. Beleza. Tem muita diferença de você usar a IA como uma autoajuda, entre aspas, conselheiro, tal, e você usar um livro ou uma outra pessoa mais experiente, não é mais ou menos a mesma coisa, se for pensar, porque você tá lendo, você tá interagindo, a única coisa é que ela tá cuspindo pra você, e aí é um outro risco que podemos entrar também, mas ela tá cuspindo pra você algo que é um pouco mais customizado pro contexto que você trouxe. O risco é um risco que eu já até falei aqui no Tecnocast, né, de que você traz um recorte específico da sua visão, e ela vai analisar, assim, com muita segurança dentro daquele recorte específico que você trouxe. Mas você pode estar se auto-sabotando nessa, porque ela confirma o seu viés e você sai de lá achando, né? Mas esse risco acontece também com um amigo, quando você vai contar uma história para um amigo e oculta detalhes, quando você vai até numa terapia, né? Enfim, então, óbvio que o terapeuta, ele tende a ser treinado para ler nas entrelinhas, entender que tem mais coisas ali, mas ainda assim, né? Você pode ocultar detalhes muito relevantes de histórias sobre sua vida, enfim, o que você quer fazer da vida, e tem várias coisas, né? Mas é isso. Será que no final das contas também não tem esse lado de, pô, eu tô lendo bastante, eu tô interagindo um chat longo, eu tô lendo bastante, isso não tá também gerando e trazendo um repertório de vida e entende? Me treinando de certa forma como se fosse leitura de livro? Tenho uma dúvida com relação a isso, pensando se faz sentido ou não faz sentido, pela lógica de... Assim, posso estar errada com relação à lógica de funcionamento da IA, né? Mas, até onde eu entendo, a ideia dela é dar a próxima palavra mais estatisticamente, a próxima coisa mais estatisticamente lógica a se usar naquele contexto. Então, tipo assim, se ela pega as informações gerais de alguma coisa, ela vai pegar e trazer o que a maioria diria naquela situação, digamos assim. Mais ou menos, mas... Linhas gerais, né? Aham. Então, assim, se a gente usa só a inteligência artificial, só a IA, a gente não acaba pegando só essa uma visão da maioria? Porque justamente, pensando até na questão de essa situação pessoal, eu provavelmente, para ter uma boa noção da situação, eu ou falaria com um psicólogo, um terapeuta que tivesse a própria perspectiva dele terapêutica e conhecimento de outras perspectivas terapêuticas, enfim. Ou talvez eu falaria com mais de um amigo, para conhecer as várias perspectivas deles. Aí é um ponto filosófico muito bom que você trouxe, porque se você fala com uma pessoa, ela também traz para você estatisticamente a próxima palavra do meio cultural dela, né? Ela é treinada com aquilo diariamente através das conversas e interações que ela tem. Então, beleza, tem que pegar pessoas de grupos diferentes. Quando você pega o IA, e aqui eu não tô falando que é perfeito tal, mas teoricamente você tem uma base maior de treinamento, com papers, com coisas, com estudos de faculdade, um paper que refuta o outro, etc. E aí também acontece, pelos meus usos, dela falar assim, olha, tem esse ponto, mas também tem esse contraponto que acredita-se que pode não sei do que lá, mas também acredita que isso aqui. Então pode ser várias coisas. Então, teoricamente, é mais completo e, portanto, mais seguro do que conversar com um amigo, que vai ter uma visão muito recorte e aí, teoricamente, ter um treinamento mais amplo do que a cabeça de um ser humano é capaz até de ter dentro da cabeça dela, né? De experiência. Na prática, tem falhas. Na prática, tem viés de confirmação, tem o recorte do grupo que está treinando a IA, possivelmente, né? Sempre tem. Mas eu acho que ciência, no final das contas, é isso, né? Você um refuta o outro e tal, mas quanto mais conflito de ideias, teoricamente, mais espaço para florescer melhores verdades, porque não existe uma verdade absoluta das coisas, talvez. Eu acho que tem uma questão no uso da IA também, que nem sempre as pessoas vão usar da melhor forma, no sentido de conseguir extrair essa informação. Não é tão simples usar a IA e fazer um prompt bom, né? E a maioria das pessoas não sabe fazer. Vai jogar uma pergunta igual busca no Google. E a gente sabe como são as buscas do Google, né? Que são coisas assim... frases sem pé nem cabeça, tipo, nem é uma pergunta, às vezes é uma afirmação e o Google, né, com todos os seus algoritmos e toda a sua bagagem, consegue transformar aquilo numa página de busca lá com os resultados.
A IA também, ela vai fazendo isso e tal, mas as pessoas não sabem fazer prompt, né? Então, que informações que elas vão conseguir extrair da IA? Acho que o problema não é as informações que a IA tem e tal, ela provavelmente vai ter uma base muito extensa, né, para te dar informações se você souber pesquisar essas informações. Mas as pessoas não sabem. E aí um profissional, nesse caso, geralmente ele é treinado na faculdade, no curso que ele fez, a diagnosticar e identificar e conseguir extrair. Então, um profissional bom, né, obviamente, a gente sempre vai cair naquele lance, mas tem psicólogo que vai, né, qualquer coisa, vai dizer e tal. É porque bom é relativo, né? O profissional ainda tá inserido no contexto dele, assim. Mas uma pessoa que faz uma faculdade para fins médicos, ela vai estudar e o ideal, obviamente, sempre existem vieses, sempre vai existir, né, viés, ideologia, essas coisas todas. Mas o treinamento, ele é feito de forma científica e se ensina, né, a pesquisar cientificamente os sintomas daquela pessoa. Então, confirmar se passou por tal coisa ou tal outra coisa, enfim, fazer uma investigação mesmo para fazer um diagnóstico. Por isso, os profissionais existem. E a IA, ela não vai te fazer essas perguntas. Ela não vai investigar. Você tem que investigar e ela pode te trazer respostas muito boas. Então, essa divisão aí é que é um problema, né? Então, se todo mundo estiver pesquisando de forma superficial, as respostas vão vir. Às vezes, a pessoa vai achar aquela resposta super completa e ela não tem senso crítico para diferenciar. E aí vai assumir que aquilo é a verdade. Sendo que se ela jogasse mais um prompt ali, de repente ela descobriria outra coisa completamente diferente. Então tem essa questão do uso da IA. Como é que as pessoas vão usar isso? Né? Como é que vai evoluir o nosso aprendizado de uso da IA? E só para ficar claro pro ouvinte, porque teve gente que mordeu da outra vez que a gente puxou esse assunto, não estamos discutindo aqui se devemos substituir psicólogos treinados por robô. Não é o seguinte, isso, gente, né? Abandone seus amigos, eles não sabem de nada. Aquele seu brother de 20 anos, ele não sabe de nada. Mas realmente, os amigos, gente, um conselho aqui, pedir conselho para amigo é meio complicado, né? Seu amigo vai geralmente te defender e tal, então também cuidado. tem isso. Conhece alguém que te odeia? Conhece alguém que te odeia? Pergunta pra essa pessoa. Vá pro seu inimigo e peça conselhos. Me siga para mais dicas. A discussão, só pra gente voltar no centro aqui, era se usar uma ferramenta bem utilizada ali de inteligência artificial, com bom contexto, etc., também não pode trazer pra gente um desenvolvimento intelectual no sentido de trazer mais repertório, mais conhecimento, da mesma forma que você teria se você estivesse lendo um livro, lendo textos mais profundos, mais completos ali sobre determinados tópicos, só que ali são coisas como se fossem um livro customizado pra você. E aí a resposta até que a Ana tá dando é que o problema é que é difícil transformar aquilo num livro decente. Porque a maioria das pessoas não vai saber fazer esse prompt, né? É igual quando viralizaram os livros de autoajuda e todo mundo começou a criticar, porque, né, virou uma coisa básica, tipo, compra um livro best-seller de autoajuda e tudo é foda no final, né? Exatamente, é exatamente isso. Infodelice. Então, assim, a IA, ela pode ser um livro de autoajuda e ela pode ser um paper de um doutorado, depende de como você usa, né? Então, tem essa diferença. Me fez pensar até se a gente não volta para a própria questão do desenvolvimento do músculo-cérebro, porque também tem isso de que o terapeuta, ele te faz pensar e te faz também levantar novos questionamentos. Então, a IA, ela não só teria que te perguntar coisas adequadas, mas tu também teria que conseguir fazer as perguntas adequadas. E aí, no sentido de trazer, de repente, aquela informação mastigada do que seriam livros complexos e outras fontes complexas, também a informação ela não acaba vindo mastigada e tu também não acaba não desenvolvendo a habilidade de mastigar a informação por conta própria? Isso é um bom ponto, é um excelente ponto, porque eu acho que dentro disso que o Mobulon falou, essa pergunta que a gente se faz, será que não dá para considerar essa interação com uma IA e tudo que você lê, tudo que você absorve como um tipo de experiência enriquecedora, tal como um livro? Eu acho que tudo muito expressado nessa pergunta que a Lara fez. Qual é a natureza, não simplesmente do texto que você está lendo, mas o nível de esforço que ele te exige? Eu acho que esse que é o ponto, assim, né? Quando qualquer experiência que envolva uma conversa com outra pessoa, ou ler um livro, ou tentar escrever alguma coisa, envolve a nossa tecnologia mais básica, que é a linguagem. E linguagem é difícil.
Tipo, parece uma coisa inata, mas não é, cara. Linguagem é como a gente compreende o mundo. Linguagem pode ser tanto uma ponte quanto um muro. Então, ao fazer esse esforço sobre a linguagem, a gente está o tempo inteiro, de novo, exercitando o cérebro. É como se fosse um programa rodando em background ali o tempo inteiro, saca? Então é como se a gente não estivesse parando nunca. Eu fico curioso também para saber a resposta para essa pergunta, Nobs. Eu acho que aí justamente que fica evidente um pouco mais, né, as limitações desse artigo e de outros também. A gente precisa de estudos mais detalhados, né? Se propõem também a acompanhar por mais tempo as pessoas interagindo com essas ferramentas, com várias ferramentas diferentes, para entender o nível de repente, comparar com outras formas de interação, livros, etc., para ver... É isso que eu ia falar. Outros tipos de atividade, né? Exato. Não só escrever um texto que foi esse caso. Que é um caso bem específico. Exato, porque aí, de fato, a gente não sabe. Se eu fosse chutar, é um chute, completamente um chute, eu diria que não. Eu acho que tudo que vai exigir mais esforço vai ser melhor para o músculo que você está trabalhando. No caso, o cérebro. Essa é a minha resposta, assim, intuitiva. Não tem evidências para isso, além das vozes da minha cabeça e do meu senso comum. Mas estudos mais detalhados vão poder dizer isso para a gente no futuro. Por favor, faça esses estudos aí, MIT, galera, Harvard, go crazy, sabe? Mas eu acho que a dualidade tá justamente aí. A gente conseguiu, na minha opinião, chegar no centro da resposta aqui, que é, tem esses detalhes do prompt que você elabora, do que você está fazendo, se você está conseguindo extrair o melhor da ferramenta, mas no final das contas, a ferramenta, ou é que não dá para chamar de ferramenta para onde ela está indo, né? Mas ela pode te trazer muito repertório e de fato vai ser bom como ler um livro, vai ser até melhor, porque é customizadíssimo para a situação que você está vivendo, seja no trabalho, na vida pessoal, e você vai aprendendo com aquilo. Tem os riscos de viés de confirmação, mas também ela pode ser tão ruim quanto amigos ruins, né, Ana? Que vão te dar, que vão só trazer o viés de confirmação e né, falando aí no campo da psicologia, né? Mas no campo do trabalho também, essa preguiça criativa, essa preguiça de correr atrás das coisas. Então, vamos dizer que talvez seja uma ferramenta como, de forma similar à rede social, ela te joga para os extremos. Ou você pode evoluir muito, ou você pode piorar muito. Mas a gente está discutindo que como a massa vai usar sem critério, vai ceder à tentação, como a Laura disse, assim como nas redes sociais as pessoas cedem à tentação de ficar rolando feed e de ver coisas que pegam, de repente, nos nossos instintos mais animais e ficar se retroalimentando com aqueles conteúdos que às vezes geram até, por exemplo, dismorfia corporal, né? Problemas de autoestima e de comparação. A tendência é que a IA também possa virar essa ferramenta que faz mal para a maioria, mas ajuda muito a minoria que aprende a usar essa ferramenta de forma mais crítica. Mas aí vira meio que um ciclo de, tipo, você precisa ter um senso crítico para transformar a ferramenta num retroalimentador de senso crítico, mas quem não tem, piora o senso crítico, será? Mas como que aprende, né? E aí que entra, eu acho que falta muito, carece a sociedade toda, e não é só Brasil, carece aprender isso na escola, né? Acho que a escola, ela precisa evoluir nesse sentido, no sentido tecnológico, porque as coisas estão aí. As redes sociais é um negócio que foi, né, demonizado em todo lugar. E aí, quando se fala de rede social, geralmente estão falando mal, estão criticando. Aí fala pra abolir o uso e tudo mais. Mas falta como usar corretamente, né? Isso de base, né? Pra quem tá começando a vida, começando a formação. Quando a pessoa tem isso em casa, às vezes os pais entendem mais e conseguem explicar, geralmente, né, dá um suporte para aquela criança para se desenvolver numa pessoa que vai entender como usar. Quando não, precisa ter isso em algum lugar, precisa ter isso na escola, precisa, né, ensinar. E é a mesma coisa para IA, né, porque isso é a realidade já, não tem para onde ir. Então a gente vai ter que aprender como incorporar o uso disso sem demonizar em escola, né, porque é assim que a gente aprende qualquer coisa na vida. E quando não aprende na escola, a gente aprende se ferrando na vida real, né? Então, por exemplo, sei lá, economia, coisas financeiras que geralmente a gente não tem na escola, a gente aprende virando adulto e se ferrando quando a gente tem que se virar com isso, né? Então, eu acho que esse tipo de aprendizado, de uso de inteligência artificial, de tecnologia em geral, precisa ser mais integrado aos currículos escolares, né? Isso no mundo todo, porque é um negócio que veio pra ficar e não tem jeito. A gente tem que saber usar. As pessoas vão ter que saber usar.
Goste ou não, a realidade está aí e é essa, né? Mas é bom que você puxou esse lado da escola, porque também entramos em um outro ovo ou galinha aqui, né? Porque como é que fica a educação no mundo onde a inteligência artificial tá aí? As pessoas estão usando nos celulares para colar nas provas, para fazer resumo de trabalho, para fazer tudo, e elas vão continuar fazendo isso. Então, já até discutimos o que você recomenda para quem tá entrando agora ou para quem tá nascendo agora, né? O que essa pessoa vai estudar? A IA vai substituir tudo, e aí, até para se formar, você vai estudar, você vai aprender, ou você vai usar a IA para fazer os seus trabalhos e as suas provas? Como que as faculdades avaliam a performance das pessoas? E estávamos conversando aqui, Josué, no aquecimento, né? Porque primeira coisa, trabalho de faculdade. Você prova, beleza, você pode ir lá fazer a prova, né? Tira o celular, bota um celular na mesa lá do professor e faz a prova. Não tem outro jeito. Agora, prova não é o único jeito de você, o único método de você desenvolver conhecimento, estimular o conhecimento nos alunos. Um método que é muito bom é trabalho. Tanto que é usado, né? Analise aqui esse texto, escreva um trabalho, o que você entendeu, tarará. As pessoas não vão mais escrever. E não dá para você passar esse tipo de coisa, trabalho em grupo, né? Que te ensina também a colaborar, isso é importante no mercado de trabalho. Não dá mais para passar, porque teria que passar e só pode usar na sala de aula e tira o celular de todo mundo. Entendeu? Como fisicamente vai ficando mais complexo. O que a gente faz com o EAD? Você faz a prova no seu computador. Entende? Então, vão se criando desafios aí, porque você vai ensinar as pessoas a usar melhor a IA e elas vão usar pra quê? Dentro da escola também, né? Dentro da faculdade. Cara, eu tive essa discussão até com uns amigos meus da faculdade quando eu tava falando sobre essa pauta que a gente ia discutir hoje. E uma ideia que a gente teve, e até foi uma coisa que eu comentei com o Josué também, é que eu tenho a impressão de que muito desse problema relacionado ao uso do ChatGPT, para mim, é só algo que está alimentando um problema que já existe no ensino. Até em algumas dessas fontes que a gente olhou para esse episódio, tem o pessoal falando, eu gostava de escrever e tal, gosto de escrever, mas eu prefiro tirar notas boas. O cara que foi para a faculdade para conhecer a esposa e conhecer o sócio da empresa. Então, existe essa questão da realidade do porquê que as pessoas se sentem incentivadas a estudar, a aprender, e a questão justamente também do método de avaliação. E a única ideia que a gente conseguiu pensar com relação a um método de avaliação que fuja um pouco da IA, do ChatGPT, e consiga avaliar até de uma forma mais interessante o aluno foi o debate. 1, por ser oral, e 2, porque justamente não é só a leitura do texto, não é só a compreensão do que seria a ideia central do texto, mas o aluno conseguir articular essa ideia, a ideia dele com a ideia de outras pessoas. Mas aí quando a gente entra em problemas do ensino, é aquilo, nunca vai ser só o ChatGPT, é toda uma estrutura, toda uma questão que o básico ele já tem dificuldade, que dirá para a gente subir acima. Mas foi a única ideia que a gente conseguiu pensar, o debate, que é uma coisa muito legal. Muito legal, uma ótima ideia, mas tem que ser também um debate presencial e todo mundo dá o celular para a professora. Porque se você disser que não vai ter nota, então deixa a galera falar, não vou falar nada. Mas se você dizer, eu tô avaliando, todo mundo vai receber nota, então deixa eu pesquisar aqui o que eu posso falar de interessante. Mas será que dá tempo de pesquisar e articular uma ideia lendo no celular? Nature finds a way, como tem lá no Jurassic Park, tá ligado? Falar rápido assim, lendo. Dá. E outra coisa, já dá pra fazer, você já pode, por exemplo, ligar o microfone e deixar o ChatGPT ouvindo a conversa. Exato. É um caminho, mas no futuro vai ter jeitos mais fáceis ainda, né? Vai ter, sei lá, dispositivo no seu ouvido, dispositivo integrado ao seu cérebro, o Neuralink tá aí já, né? Testando coisas, óculos de realidade aumentada. Então, assim, já dá e vai ficar mais fácil. Acho que esse é o ponto. Esse exemplo que a Laura falou, do cara que vai pra faculdade para encontrar a futura esposa e o parceiro de negócios, a gente tirou isso de um texto que saiu há alguns meses na New York Magazine, chamado... O título desse texto é muito bom, que é Everybody's Cheating Their Way Through College, que seria algo, sei lá, tá todo mundo trapaceando... Sei lá, não tem uma boa tradução em português. Tipo, tá todo mundo trapaceando na faculdade. A faculdade virou isso, assim. Um dos personagens da matéria é esse cara, que era na faculdade de Columbia, se não estou enganado. E ele é meio cético em relação ao papel da faculdade. Ele fala, não, a faculdade não é pra, de fato, aprender alguma coisa. É pra você conhecer sua futura esposa e, de repente, o seu co-founder da sua startup. Esse cara, ele literalmente fundou uma startup. E essa startup é, de acordo com ele, para você trapacear em tudo. Então, as pessoas estavam usando para... Tipo, basicamente, usando ali
LLMs e tal, ela consegue entender tudo que está acontecendo na sua tela, no seu computador, e meio que tem um chatzinho ao lado, ou então, enfim, não sei se é fone de ouvido, mas você consegue receber um feedback em tempo real. Então as pessoas estavam conseguindo usar em entrevista de emprego, sabe? Devs, assim, saca? E, tipo, o pessoal do lado de lá que tá fazendo a entrevista não sabe que a pessoa tá trapaceando com essa ferramenta. Então esse cara foi expulso da faculdade, mas fundou a startup e vejam só, recebeu financiamento, tá ligado? Tem gente investindo na ideia do cara, sacou? Então é isso, é o serviço pra você trapacear em tudo. Então vai ficar mais fácil, porque agora isso corre o risco de virar um negócio. Não sei se vai dar certo de fato, mas certamente estão tentando. Cara, essa coisa do que a IA já tá fazendo no contexto do ensino, assim, esse texto que a gente citou fala especificamente sobre ensino superior, né? Então, tem uma pregada de depoimentos de professores que falam assim, cara, não sei o que fazer, eu sei que eles estão usando IA, eu consigo perceber muito rapidamente, né, porque, enfim, o professor tem essa manha de perceber, putz, esse cara não escreve assim, de repente ele virou um super escritor, tem alguma coisa errada. Ou então percebendo certas recorrências do uso de palavras, né, certas construções frasais muito comuns, você consegue pegar, é relativamente simples. Mas ao mesmo tempo você não consegue necessariamente provar, porque os detectores de IA não acertam sempre. Então, você gera um problema que você não consegue, de fato, apontar com 100% de certeza e, sei lá, zerar uma prova de um trabalho de um aluno, etc. Então, meio que ninguém sabe o que fazer, como resolver. Eles até falam no texto que, tipo, uma das possibilidades é, cara, fazer só testes orais mesmo, sem celular, afasta lá, e vou testar aqui agora o que você sabe, se você leu os textos, se você se engajou com o conteúdo da matéria, da disciplina lá, beleza. Mas uma fala específica de um dos professores que é citado, que ficou bem na minha cabeça, um professor de ética chamado Troy Jollymore, ele falou assim, abre aspas, um grande número de estudantes sairá da universidade com diplomas e ingressará no mercado de trabalho, sendo essencialmente analfabetos, né, illiterate, que fala em inglês. Então... Isso, e, tipo assim, a gente tá falando de ensino superior. É meio desesperador quando a gente pensa, assim, né? Tipo, sem muitos estudos que analisem os impactos disso futuramente, mas é um cenário meio bizarro pensar na possibilidade de você passar por uma universidade inteira, talvez não entendendo muito bem as matérias que foram dadas ali e tal. Eu sei que isso já existe hoje em alguma medida, mas, de novo, o salto de proporção disso é inimaginável. Não, tipo, a galera vai falar assim, mas sempre teve gente colando na prova, eu colava quando eu tava na 5ª série. Mas, gente, a gente tá falando a diferença entre uma produção artesanal aqui de blusinhas e uma linha de produção de criancinhas na Tailândia, sabe? Produzindo pra bilhões de pessoas. Não tem comparação. Quem faz esse tipo de comparação, cara? Não, e essa linha de produção, por exemplo, as colas inofensivas da 5ª série há 20 anos eram muito diferentes, porque às vezes você aprendia fazendo a cola. Que você tinha que escrever aquela cola no dia anterior, aí você tinha que entender a matéria pra colocar ali. Isso era um negócio... Você tinha que estudar pra colar. Você tinha que estudar pra fazer. É um estudo. Hoje em dia, não. Você não precisa mais. Você bota lá e ele vai te dar, você vai botar aquilo sem nem pensar. Então, é diferente. Então, quando eu puxei o papo com a Laura sobre isso, foi justamente para tentar entender como isso estava acontecendo na faculdade agora, né? Onde a Laura ainda está. Eu, assim, pensando nos meus tempos de faculdade, eu não consigo imaginar um contexto em que eu mesmo e os meus colegas de faculdade não teremos usado e abusado dessas ferramentas, sendo totalmente honesto. Então, eu queria saber da Laura, cara, como é que... Você já falou que é utilizado, porque tem uma discussão específica sobre isso no seu curso e tal, então a gente já entendeu isso, mas nesse nível de trapaça, sacou? Do tipo... Não, cara, vou colocar o prompt aqui, vou colocar o enunciado do trabalho no ChatGPT e vou pedir para cuspir o resultado. Isso rola, sim? Você não precisa citar nomes de colegas, nada do tipo, mas como é que tá essa coisa aí? Sem citar nomes nenhum, rola, com certeza, a gente sabe. Eu não sei de nenhum caso em nível, assim, TCC, artigo publicado em revista. Esse nível de caso eu não sei. Mas qual é a sua opinião? Sobre esse caso? Sobre esse caso específico, pelo amor de Deus, eu faço letras. Aí não dá. Não, tô dizendo assim, TCC, tarará, sua opinião é que rola? Que eu acho que rola em algum momento. Rolar deve rolar. Eu não duvido que alguém rola. Eu não sei se na universidade que eu faço... Não, com certeza rola. Quem não tem dinheiro pra estar pagando alguém pra conseguir um diploma de federal deve estar mandando no chat. É porque tem isso também, a galera compra o TCC, né? Pois é, mais um mercado que foi disruptado pela IA, que é o mercado da pessoa que faz o trabalho com você. Essa pessoa perdeu completamente o emprego. Mais um trabalho roubado pela IA. Aonde vamos parar?
Mas assim, cola em trabalho, jogar as instruções do professor direto no ChatGPT para trabalho, já vi, acontece. É uma coisa assim que a gente sabe que faz parte da realidade. Tanto é que justamente tem muitos professores que desistem, dizem, gente, só joguem ou joguem, revisem, até justamente por conta de ser uma questão dentro do nosso universo. E a única coisa que eu percebo e que eu sinto que se alinha muito até com aquela discussão que a gente estava tendo lá de a pessoa ela ter que se forçar a não pender para a tentação de confiar só no ChatGPT, é que depende muito do engajamento do aluno. Tipo, se é uma cadeira que tu se preocupa muito em aprender aquele assunto, que tu vê muito, tem muito interesse no professor, no conteúdo, que tu vê que tu vai usar mais lá pra frente e tudo mais, aí é uma coisa que eu vejo mais raramente. Eu não lembro de os professores que são, tipo, os mais queridinhos, eu sabendo de caso da galera jogando no ChatGPT. Pelo menos não a galera que eu conheço, que eu me diria. Mas agora, aquelas cadeiras que o pessoal, às vezes, pega a cadeira só porque é uma obrigatória que ninguém vê tanto sentido. Ou a tal da cadeira letiva que é só pra contar pra carga horária. Cadeira, de repente, que não tem nem engajamento do aluno, nem do professor. Aí é assim, só vai. Tá? O geral vai acabar indo parar no ChatGPT, se não todo mundo, muita gente, uma quantidade bem maior do que as cadeiras com maior engajamento. Eu vejo que depende muito tanto da vontade do aluno de aprender aquele assunto, quanto aquele assunto é visto como relevante. Quando eu falei sobre educação, né, eu pensei muito na questão da educação de base mesmo, o ensino básico ali, né, primeiros anos da vida das pessoas. Porque eu acho que é ali que a gente aprende que a gente pode muitas coisas, mas a gente não deve muitas coisas, né? Então, não é porque a gente tem acesso a uma ferramenta que pode ser mágica e fazer várias coisas pela gente, pensar pela gente, que a gente vai deixar de pensar. Então, eu acho que é nesse sentido da educação básica mesmo, que isso precisa ser conversado desde o início, né, no aprendizado de qualquer pessoa. Então, na infância, já começar a falar sobre essas coisas que existem, igual, né, coisas básicas da nossa vida, tipo drogas, sei lá, que a gente sabe desde pequeno, existe essa substância que faz aí loucuras, você pode se sentir muito bem, mas se você usar em excesso, ou se você usar, né, é ilícito, você não pode, e vai fazer mal pra você, e você vai, né, ter um revés aí. Então, a IA, eu acho que é a mesma coisa, né, nesse sentido de você ter que entender que há usos aceitáveis e incentivados e há outros usos que não. E por que não, né? Entender as consequências disso, que é uma visão que chega a ser, né, é triste falar, mas parece utópica, parece distante, mas eu acho que é a única forma da gente não colapsar daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas, né, entender como usar isso de forma saudável e consciente. Que do contrário, o caminho mais fácil é usar indiscriminadamente, simplesmente, né, enfim, pegar tudo ali copiado, mastigado e reproduzir. É o caminho mais fácil. A gente tem que saber que não devemos fazer o caminho mais fácil, porque isso no futuro vai ser prejudicial pra gente mesmo. O que eu ia dizer é que essa semana apareceu de novo pra mim no Instagram um vídeo forçando uma conexão um pouquinho, talvez. Daqui um desses filósofos, desses 3 filósofos famosos brasileiros aí, que ele fala que o Kant dizia que liberdade é fazer o que não se quer. Porque se você só faz o que você quer, você fica escravo dos desejos, né? Não sei se desejo é a palavra, mas você fica escravo de só fazer o que você quer, basicamente. E aqui a gente tá falando justamente de uma forma de tentação de ir pro que é mais fácil e aquilo vai ficar melhor, mas aquilo traz prejuízos no longo prazo, se a gente não usar de forma correta, de forma crítica, de forma, tipo assim, eu não quero o caminho mais fácil. É óbvio que eu quero uma ajuda, mas eu quero uma ajuda de um jeito que eu me desenvolva também com isso, né? Então, também o que é similar a, por exemplo, uma droga. Você vai usar, tipo assim, tô precisando de ajuda pra dormir nessa fase que eu tô ansioso, sei lá do que, você vai tomar um pouquinho. Mas se você viciar naquilo e só tomar e só aumenta a dose, tarará, aquilo começa a te fazer mal, você não consegue mais sobreviver sem aquilo, logo você não é mais livre, você tá dependente daquilo, né? E é a mesma coisa do ChatGPT, a mesma coisa de rede social, né? Então, acho que todas essas ferramentas são constantemente comparadas com drogas, até porque é isso, elas te viciam de alguma forma em alguma coisa, em aliviar alguma dor, em trazer uma recompensa de dopamina que também não sustenta, né? Não é uma coisa que te preenche. E a maioria não tá afim, né?
A educação é importante, mas, enfim, é muito difícil mesmo, porque é uma droga, são drogas legalizadas. Acho que o ChatGPT tem um papel diferente, não é igual rede social também, né? Mas, enfim, pode cair para um mau uso e pode gerar consequências negativas também. E aí eu fico pensando de forma... pensando em mercado, capitalismo, etc., na parte de educação, o que vai acontecer? Quem que se responsabiliza? Porque que nem a Laura fala, a professora meio que desistiu, ela só dá uma orientada ali. Porque a professora não tem poder para resolver esse problema. É um problema muito maior do que uma sala de aula vai poder resolver. A sala de aula pode tentar soluções criativas, mas aí pode cair também em problemas legais, tipo assim, você não pode tomar o celular do aluno, isso não é permitido, né? Então tem várias questões aí. A faculdade também pode pensar em soluções e tudo mais, mas no final das contas, ela pode cair na preguiça e virar só uma venda de currículos, né? Tipo, você quer estudar, você estuda, você quer aprender, você aprende, a gente só tá aqui para ensinar e vai avaliar, tem um método, tarará, mas tudo isso vai cair até num papel governamental, talvez, do governo ter que se responsabilizar para lidar com esse problema num sentido mais amplo, o Ministério da Educação reconhecer esse problema, tal, que é o papel, no final das contas, né, do MEC, também de, enfim, desenvolver método, trazer método, atualizar método e garantir que a educação está sendo implementada da melhor forma possível. Mas, enfim, aí problemas muito maiores, né? Muito mais difíceis de se resolver. Acho que o cerne da conversa um pouco sobre educação, mas também sobre o que a gente falou antes, né? Essa coisa do caminho mais fácil e tal, tem a ver com fricção. Quanto de fricção que você quer na sua vida, nas várias coisas que a gente faz, né? Então, tipo, qualquer tipo de aprendizado envolve algum nível de fricção. Estava conversando com um amigo meu que é professor na rede pública, ele é professor de português, de uma cidade do interior do Rio, e perguntei para ele, cara, tem aluno aí que tentou passar a perna e tal? Ele falou, cara, claro, ele reconheceu muito rapidamente, eles não aprendem a escrever de uma hora para outra, então é fácil para ele pegar. Mas aí dentro disso, ele falou, cara, então eu vou me aproveitar disso e tentar passar uma atividade que inclua isso. Então, tipo, ele tentou inserir uma fricção aí, do tipo assim, faz as perguntas pro ChatGPT, mas você tem que pesquisar para ver se ele tá certo. Então, tipo assim, confronta o ChatGPT, ele inseriu ali uma dificuldade no meio do caminho, não é simplesmente taca a pergunta, recebe a resposta e me dá. Não, tipo assim, taca a pergunta, recebeu a resposta, pesquisa se a resposta está certa através de outras fontes. Acho que no fim das contas a atividade em si, o pessoal não curtiu muito, mas enfim, é uma ideia que ele teve. Enfim, ele é um professor na rede pública, ensino fundamental, e ele próprio usa ChatGPT, ele não... Ele até brincou comigo, né? Eu falei, cara, como é que tá isso aí? O pessoal tá usando? Ele falou, Josué, outro dia um aluno entrou na sala, me viu usando o ChatGPT no celular e acha que eu não trabalho mais. Esse é o meu problema com o ChatGPT. Então, assim, ele sabe que as pessoas usam, ele utiliza... um exemplo que ele me deu foi tipo, cara, eu uso o ChatGPT para me ajudar a dizer coisas de maneira mais acessível para os alunos entenderem o que fazer numa atividade, por exemplo. Porque às vezes vem de um livro, o livro está numa linguagem meio sisuda e tal, então ele usa para isso. Então ele tá ciente, ele tá tentando fazer alguma coisa, né? Mas enfim, é uma pessoa tentando, de algum modo, colocar um pouquinho de fricção ali, porque sabe que aquela fricção vai ajudar, saca? Então, e de algum modo é isso. Porque as decisões que a gente vai ter que tomar daqui para frente, as próximas gerações, enfim, é o quanto de fricção a gente vai querer manter, quanto de fricção a gente vai considerar importante, né? Para tudo na nossa vida, sabe? Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E conta pra gente se você já tá usando o ChatGPT pra muita coisa, outra IA também. O que você sentiu que mudou no seu dia a dia? Se rola uma preguiça criativa, se rola essa coisa tipo assim, putz, vou jogar tudo lá e deixa ele resolver pra mim. Manda lá seus comentários no Caixa Postal Tecnocast no Telegram ou também no grupo do Zap, o link tá na descrição deste episódio. Se quiser continuar o papo com a gente, em todas as redes, eu sou @Mobilon. Sou @JosuéDeOlive_, você me encontra principalmente no Threads. @_Namarques. @LauraCanal. Esse Tecnocast vai ficando por aqui, a gente volta com outro daqui 2 semanas. Até lá. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. E esse Tecnocast foi produzido pelo José de Oliveira, foi editado e sonorizado por Ariel Libório e a arte da capa é do Vitor Pada.